Então, alunos, na aula anterior eu pedi para vocês uma síntese, coloquei para vocês como fazer uma síntese sobre a política café com leite. Ah, então, hoje eu trouxe para vocês alguma coisa sobre isso para tentar ajudar para entender melhor o que foi a política café com leite. Então, a política do café com leite, ela caracterizou-se pela liderança de políticos, o Partido Republicano, o PR, o Partido Republicano, que é o PRP, que era o Partido de São Paulo, e o PRM, que era o Partido de Minas Gerais. Então eram duas lideranças, né? Tínhamos então o estado de Minas Gerais, que era considerado o leite, e o estado de São Paulo, o café. Então resumia-se então essas duas potências econômicas brasileiras na época, que colocavam então seus representantes deles lá no governo, os representantes do povo no governo. Aí eu gostaria de estar fazendo passando algumas informações para vocês a respeito, para que fique mais, né, vocês tenham um entendimento melhor após a síntese, que já é um conhecimento prévio, com mais um vídeo da professora aqui. Bom, essas raízes da liderança paulista e mineira da política brasileira, foi durante a República Velha. Fique bem claro para vocês, durante a República Velha, que encontrava-se na própria Constituição e promulgada em 1891. Agora, algo importante para falar para vocês, o que foi a Constituição? A Constituição de 1891, ela foi a primeira a ser criada. Então, o que seria a Constituição? A Constituição é a lei maior do nosso país, onde são colocados os seus direitos e seus deveres como cidadão. Então, a primeira Constituição nossa foi em 1891, assim que proclamou a República, logo eles fizeram, então, essa lei maior que rege o nosso país, em 1891. Bem no início, eu falei para vocês que em 1889 houve a proclamação. Em 1891 nós tivemos a primeira Constituição. O que tinha nessa Constituição? É importante falar para vocês uns detalhes, né, para vocês sobre isso aí. Então, acabou a monarquia, o país passou a ser uma república, né? Não era mais a monarquia. Aí haveria mais autonomia dos estados, das províncias, né? Falava de províncias, mas na época chamada de estado. Foi criado um estado mais laico, mais liberal, mais o povo tendo a sua autonomia. A religião católica, ela deixou de ser oficial. Então, no Brasil, no período da monarquia, a religião católica era oficial. Você não podia ter outra religião no país. O que mais poderia estar destacando para vocês? O voto. Foi colocado na Constituição de 1891 também. O voto é um voto aberto, que vocês tinham, então, que o cidadão poderia votar em cédulas. Depois eu vou passar para vocês umas fotos de algumas cédulas. Só que essa pessoa, para votar, ela tinha que ter mais de 21 anos de idade e ela tinha que estudar. No caso, ela tinha que ter um conhecimento. Ela não poderia ser analfabeta. Jamais. Isso estou falando para vocês sobre a Constituição, para vocês possam entender depois sobre a política do café com leite, sobre a questão das escolhas dos representantes de governo na época. O que mais? A Carta Magna. Aí você fala assim, professor, mas o que é a Carta Magna? Então, a Carta Magna, ela é um documento, ele foi criado lá na Idade Média, tá? E lá eles criaram, então, é um documento que dá direito, né, dentro das leis, ao cidadão. Então, no Brasil também teve uma Carta Magna, né, que foi essa Carta Magna no Brasil, são a lei maior do nosso país, e a última Constituição no Brasil foi em 1988, a última, e essa é a mais atualizada,
fique bem claro para vocês, a mais atualizada Constituição no Brasil hoje está em 1988. Então, se falar em Carta Magna, você sabe que é um documento que rege o nosso país e que foi criada lá na Idade Média, que limitava os interesses dos reis da nobreza. Então, a Carta Magna no Brasil também limitava esses poderes a certas pessoas, né? Então elas dissolvia, deixava mais poderes em mão de mais pessoas, tanto que nosso país tem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, que foi criado também, entendendo a Constituição, foi criado, são pessoas importantíssimas que criam a lei no nosso país. Bom, voltando na política café com leite, ela, como eu falei para vocês, ela começou a administração com Prudente de Moraes, o Washington Luiz, 3 presidentes eleitos e Hermes da Fonseca. Esses 3 presidentes eleitos, eles precediam, não era de Minas Gerais nem de São Paulo. Então, por quê? Como ficava totalmente os poderes na mão desses dois centros econômicos, dos maiores, né, do Brasil na época, eles ficavam super contrariados, porque existiam vários outros estados, várias outras províncias no país, e, no entanto, o poder de colocar representantes do governo apenas ficava nesses 2 países. Por isso que foi apelidado esse nome de café com leite. São Paulo, PRP, PRM, Minas Gerais. Só tinha esses 2 partidos na época. Então, agora eu falei para vocês sobre o que eu falei para vocês, às vezes eu falo muito rápido, esses 3 que eu acabei de citar para vocês aqui, que é o Prudente de Moraes, o Washington Luiz e Hermes da Fonseca, eles já não eram nem de Minas Gerais e nem eram de São Paulo, eles não eram. Começaram então a ter uma inserção dessas pessoas, né, no caso desses representantes políticos, já não eram desses 2 estados que manipulavam tudo. A Revolução de 1930 é importante destacar para vocês também, dentro da política do café com leite, ela ficou conhecida popularmente a dominação paulista e mineira. Só terminou com a Revolução de 30. Quando fala 1930, terminou então essa manipulação, esse domínio dessas 2 elites, no caso desses 2 estados importantes no país na época, economicamente, na mão de São Paulo café, na mão de Minas Gerais leite. Então houve uma revolução. O que seria essa revolução, professora? Aí destruiu toda essa instituição. Falou assim, agora não existe mais, é só ficar na mão do São Paulo, só na mão de Minas Gerais. Agora nós temos direito também de escolha. Então, por chamar de Revolução de 1930. Foi colocado, então, o direito de colocar outros representantes de outros estados, que não seria só desses 2 estados brasileiros, Minas e São Paulo. Tá? Mais alguma coisa importante para falar para vocês aqui? Se for surgindo perguntas após assistir o vídeo, vocês falem comigo, que talvez venha surgir alguma dúvida, né? Porque às vezes eu falo rápido aqui, porque eu quero colocar todo o vídeo lá, e aí de repente eu acabo falando rápido e alguma coisa fica sem entender. Aí vocês façam anotações, manda para mim, que eu faço um novo vídeo e tiro todas as dúvidas de vocês. Falou, crianças? Até!